amigos, uma boa tarde a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal e eu quero deixar aqui para vocês uma pequena, assim, sabe, fagulha da complexidade do nosso país, né, dessas eleições. Eu ainda acredito que nesse segundo turno possa haver uma vitória aí do presidente Jair Bolsonaro, né? E assim, para aqueles que têm dúvida, né, do que que nós cremos, o que nós esperamos. Eu tô vendo aqui que o governador de Minas, né, o Zema, ele acabou de declarar apoio dele a Bolsonaro. E num estado, irmãos, que assim, nitidamente, né, só pra gente compreender, né, o Zema vence para governador, que é um apoiante do Bolsonaro e indicado pelo Bolsonaro. O deputado federal de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, foi eleito com recorde de votos. É o deputado federal mais bem votado da história. O Cleitinho venceu também. E ali, outra indicação do Bolsonaro, o Engler, né? Outra indicação do Bolsonaro também venceu com recorde de votos, tanto eles dois ali para Senado como para deputado estadual. E assim, nesse mesmo estado, o Lula venceu. As coisas não casam, né? Você vê aqui em São Paulo, por exemplo, São Paulo sempre foi um reduto assim que a esquerda conseguiu uma boa numeração, né? Mas esse ano não. Tanto que você vê para governador o Tarcísio, que é aliado e indicação direta do Bolsonaro, e são amigos, né, muito próximos, ele venceu, né? Não sei nem da onde arrancar aquele tanto de votos pro Haddad, porque é que ninguém gosta do Haddad, né? É uma coisa assim, sabe, muito forçosa. Só que o estado que elege Tarcísio vai dar mais votos, dá uma quantidade de votos considerável pro Lula, mesmo que o Lula não tenha vencido, mas deu uma quantidade muito grande. É uma coisa, irmãos, quem vota em Tarcísio não vota em Lula. Quem vota em Minas em Nicolas Ferreira e Zema não iria votar em Lula. Então as coisas não batem. Onyx Lorenzoni no Rio Grande do Sul vencendo, né? Lá eu acho que no sul do país, sudeste sul do país, aí o Bolsonaro tem uma força que eu acho que ali o PT não vence nunca, né? No sul não. E o Nordeste, né, bastante tem aquele carinho afetivo pelo PT e aquela coisa toda, apesar de o Bolsonaro ter melhorado muito a vida deles. Mas assim, o que que os poderosos querem, né? Quem tá acima disso tudo? Eles querem isso, viu, irmãos? Eu vi muita briga de gente aí criticando, atacando os nordestinos. Para com isso, viu, gente? Tira isso da mente de vocês. Eles querem isso. Eles querem vocês com ódio dos nordestinos, os nordestinos com ódio dos sulistas, do sudeste, do centro-oeste. Eles querem um país assim. Para eles é perfeito um país com o povo dividido, se odiando. Eles adoram isso. Não caiam nisso. Porque o que acontece nas urnas, vai por mim, independe da vontade do povo muitas vezes, né? Sem crítica que é o sistema eleitoral, mas e outra coisa que ficou provado nessas eleições é que aquilo que os institutos de pesquisa aí, como o Datafolha, erraram. Dizia que o Lula ia ganhar no primeiro turno, que ele estava com 14 pontos percentuais na frente, e não é verdade. Ficou claro nessas eleições que isso não é verdade, né? E outra vitória, né, para a direita aí é que a Câmara terá a maior bancada de conservadores da história. Passou todos os outros. O PT perdeu muita cadeira, o PSDB perdeu muitas cadeiras. Hoje o partido do Bolsonaro é o que tem a maioria, tem 99 assentos na Câmara, fora outros lá que são de outros partidos aliados. Então assim, eles dominaram a Câmara e no Senado, para o Senado, que é necessário... Opa, desculpa, deixa eu receber aqui uma ligação, mas já cortei, mas já... Não vou cortar aqui do vídeo não, pra a gente não perder o conteúdo. Mas assim, uma vitória muito grande desse governo é que o presidente conseguiu, dos senadores que ele indicou, 14 senadores, irmãos, 14 senadores venceram, aliados à indicação do Bolsonaro. Então assim, se o Lula vencer, ele vai lidar com uma Câmara e um Senado hostil, né? Quer dizer, eu não acredito que vai ser assim tão hostil a ponto de ele não conseguir governar. Mas ele vai precisar ter muito diálogo, muita conversa, ele vai ter que ceder em muita coisa para conseguir governabilidade. Já se o Bolsonaro vencer essas eleições, né, aí eu acredito
que ele vai ter, nesses próximos 4 anos, ele vai ter uns 4 anos mais, aparentemente até agora, mais fáceis do que os últimos 4 dele, tá? Então assim, o que eu coloco aqui diante de vocês, irmãos? Orem. Hoje à noite, no pôr do sol, inicia-se o Yom Kippur. O Yom Kippur, irmãos, ele é um dia para clamor nacional. Como que deve ser feito o Yom Kippur? Yom Kippur não é um clamor pessoal, não é para você se fechar dentro do teu quarto e pedir perdão por si. A gente faz isso todos os dias. Por meio do sangue do Cordeiro, o véu foi rasgado, nós temos acesso ao Pai por meio do Cordeiro de Jesus, de Yeshua. E hoje, no Yom Kippur, é um dia em que toda a nação jejua e ora e apresenta os pecados seus, os pecados da nação, os pecados do presidente, os pecados dos ministros, os pecados do povo, os pecados dos nossos pais, dos nossos avós. Confessamos tudo diante do Pai e pedimos a Deus: Senhor, tem misericórdia, nos perdoa e nos inscreve para um novo ano, para um ano de prosperidade, para um ano de bênção. Acredite, irmãos, está lá em Crônica, 2 Crônica 7, a oração de Salomão. Lembra? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me clamar, então eu dos céus ouvirei, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Então, irmãos, se vocês hoje declararem esse clamor e usarem esse dia de forma que a Torá ordena, que é um clamor nacional, é pela nação, é para que Deus perdoe os pecados de uma nação, é para que Deus salve uma nação inteira. Então, Deus, se Ele vê corações contritos, tá bom? Porque está em suas mãos. Se você, tendo em mãos condição e a oportunidade de fazer o bem, mas não faz, você está pecando. Você peca por poder fazer o bem e escolher não fazer o bem. Ah, mas esses dois que estão aí, eles não são... Nenhum é salvador da pátria, nenhum é santo, tá? Eles não estão para nos salvar. Mas eu acredito, irmãos. É só você olhar os ideais que um apoia e os ideais que o outro apoia. Né? E aí você vai ver que... E a nossa batalha hoje não é só uma questão econômica. Eu já expliquei para vocês que se o outro lado, né, se o PT voltar, eles estão alinhados com o globalismo, nós vamos ver uma perversão muito grande tomar o país, ideologias aí nefastas incendiando o país, e a gente pode, fazendo bem, votando corretamente e orando e clamando, nós podemos mudar a sentença, porque quando esse texto de Crônicas tá bem claro, se o povo se arrepender, vocês podem ficar tranquilos, porque o próprio Deus, ele vai pôr o governante dele lá no poder. E se Deus quiser, irmão, se Deus quiser, se tiver uma nação de um povo santo que clama a ele de todo o coração, que teme o nome dele, ele pode pegar dos dois, se os dois não agradar a ele pode tirar os dois do caminho e pôr um governante dele lá no poder. Tá bom? Deus pode fazer isso. É só a nação clamar a ele, tá bom? Então eu coloco e convoco vocês para esse dia, para essa oração, para esse clamor, para que por meio das nossas ações, das nossas confissões, possamos alcançar o trono de Deus, em nome do Senhor Yeshua. Um abraço a todos.